Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 29 e 30. Antes de fazer a leitura, eu vou só fazer uma recapitulaçãozinha aqui, que no verso 23 entrou Moisés, pela fé Moisés. Nós temos vindo desde os antediluvianos, e agora ele falou de Moisés. Pela fé Moisés, no seu nascimento, ele foi preservado. Pela fé, como homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a cólera do rei, no verso 27. No verso 28, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. E o verso 29, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. E o verso 30 diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pai querido, explica para nós o que aconteceu durante 40 anos, depois que atravessaram o Mar Vermelho e até entrarem na terra prometida. E nos explica o significado desta ausência de fé durante esse tempo. Fala conosco e mobiliza os nossos corações pelo Teu Espírito, para a glória do próprio nome de Jesus. Amém. Então você percebe aqui que no verso 29, ele diz: pela fé atravessaram o Mar Vermelho. E no verso 30, pela fé ruíram os muros de Jericó. E nós precisamos de uma revisão dos acontecimentos quando da entrada do povo na terra prometida. Nós vamos observar aqui no verso 30 que eles passaram para a terra prometida antes de chegar em Jericó. Eles foram para um lugar chamado Gilgal, lugar de memória, lugar de consagração, lugar de preparação espiritual para a posse da herança prometida. Durante 40 anos, o povo de Israel esqueceu a aliança de Deus. Durante 40 anos, esse povo andou com rebeliões. O povo de Israel teve 42 paradas, desde que saíram de Ramsés, no Egito, até as campinas de Moabe, em Abel-Sitim, às margens do Jordão. 42. Só depois você querendo mexer com isso, lembre-se que de Abraão até Jesus são 42 gerações. E o povo andou 42 paradas. Muitas vezes rebeldes e descrentes. Do Egito até Cádiz Barneia, eles andaram 450 quilômetros, de um total de 650 quilômetros, em 2 anos. Agora, vai guardando o dado aí. 2 anos eles fizeram
75% da distância em 20% do tempo. Eles foram rápido. O que aconteceu em Cádiz Barneia? Os espias foram ver a terra. E quando chegaram e viram a terra, eles viram a impossibilidade para eles. As muralhas são muito altas, os homens são gigantes, nós não podemos conquistar. E 10 dos 12 espias voltaram, desanimando o povo. E a partir daí, nós vamos ter a paralisia do povo de Israel. Eles levaram 80% do tempo para andar 150 quilômetros, ou seja, 25% da distância. Então, em 2 anos eles fizeram 75% da distância. Em 38 anos, eles fizeram 25%. Você percebe que uma incredulidade é terrível? Ela paralisa a gente. A dúvida de que Deus é poderoso. Quando nós olhamos o problema, e o problema é grande, e nós dizemos, não tem jeito. Já preguei aqui algumas vezes, é uma convicção de que aquele paralítico do tanque de Betesda é uma figura de Israel. Jesus chegou naquele tanque e haviam milhares de pessoas doentes, enfermas, paralíticos, cegos. E Jesus caça um homem que há 38 anos estava paralítico, parado ali. E Jesus se dirige a ele fazendo uma pergunta completamente improvável de se fazer. Queres ser curado? Uma pergunta para um paralítico de 38 anos de paralisia ali dentro. Mas quem sabe aqui dentro da nossa igreja nós tenhamos um bando de paralíticos que faz tantos anos que não sai do lugar, porque está olhando o problema e não o Deus Todo-Poderoso. O autor de Hebreus comenta essa jornada com advertência. Veja o verso, Hebreus 3, 19. Ele diz, Hebreus 3, 19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade é quem impede a gente de andar. A jornada nos ensina que a incredulidade e a rebeldia podem transformar um caminho de 11 dias em uma peregrinação de 38 anos. É o que calculam as pessoas que seriam capazes de andar naqueles 150 quilômetros. E eles ficaram imobilizados. Eles ficaram ali naquele tempo críticos, murmurantes e não andaram. Ô meu Pai, tem misericórdia de nós, né? Dá-nos a fé de Jesus. Não nos deixe ser o paralítico de Betesda. Estamos há tantos anos aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, afirmando que cremos no Senhor, mas não evoluímos na nossa jornada. Antes da queda das muralhas de Jericó, o povo de Israel teve que se acampar em Gilgal para ser tratado dos seus pecados.
Ali Deus preparou espiritualmente o povo para a conquista. Gilgal não foi apenas uma pausa geográfica, mas um lugar teológico, um lugar de revelação. Ali se ergueram duas coleções de pedras, celebraram a Páscoa, renovaram a aliança, e Deus se revelou ao seu líder Josué. É impossível conquistar Jericó sem antes passar por Gilgal. Guarde essa frase. É impossível conquistar Jericó sem antes passar por Gilgal. Gilgal é um tipo da morte e ressurreição. Vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 4. Josué 4. Vamos começar no verso 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados puseram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em um lugar de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando, elas foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados puseram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali até o dia de hoje estão. Vamos tentar pensar um pouquinho aqui. O povo veio parando 42 paradas, a última é Abel Sitim. E agora Deus diz: agora vocês vão atravessar. O Jordão, naquela ocasião da passagem, ele estava em pleno, acima do nível. Alguns entendem que ele podia estar a 300 metros de largura, a outros até mais. Porque o Rio Jordão, na verdade, é um cafezal. Um rio cafezal nosso aqui. Mas na época do degelo, aquilo ali fica bem largo. E
como é que eles iam atravessar? E o que significa essa travessia do Jordão? Que é o nome hebreu, aquele que atravessa o rio. Chega lá, Deus disse, 4 sacerdotes, 2 na frente e 2 atrás com uma arca. Eles chegam na beira do rio e quando pisar a planta do pé, o rio abrirá. Que é a minha cabecinha de incrédulo. Os 4 sacerdotes que vão carregando a arca, chegam lá na beira, aí um deles diz para o outro assim, vamos orar pedindo a Deus para abrir o rio. E o Espírito Santo diz, pisa, não é hora de oração, é hora de obediência, pisa. Não, o Senhor abre e a gente vai. Aí o Espírito, isso é apenas um diálogo da minha mente. Pisa que eu abro. Porque nós somos assim. Se eu não vir, de modo nem eu crerei. Mas no momento em que aqueles sacerdotes... Dali para baixo, ficou tudo aberto. E eles foram até o meio. E ficaram parados. E o povo tinha que passar a 900 metros de distância da arca. Lá eles ficaram parados. E o povo atravessou. 2,5 milhões. Não leva tempo. Nisso Josué diz, agora o Senhor me falou que é para pegar 12 pedras do meio do rio. E cada representante de cada tribo tem que ir lá e pegar uma pedra e botar no ombro. Ó, levantar. E eu, quando for levantado, eu vou levantar, gente. A tipologia, a figura. Levantaram 12 pedras e levaram para lá. E vem Josué sozinho e pega 12 pedras e faz um monumento no meio do rio. Foi isso que eu li. Foi isso que vocês ouviram? Foi isso aí. Então, vamos ver o que é isso. Aqui em Josué, nós somos conduzidos a uma cena rica em significado espiritual, onde as 2 coleções de pedra servem de memorial ao povo. Uma retirada do meio do rio Jordão, e a outra ali edificada e deixada submersa. Ambas apontam para a obra de Cristo em nossa redenção, na nossa morte com Ele e na nossa ressurreição em novidade de vida. Essas pedras se tornam marcos de um evangelho completo: morte, sepultamento e ressurreição. Parece que tem alguma coisa errada na Bíblia, né? Tudo dá certo. Não tem nada fora do lugar. Ambas apontam para a obra de Cristo. Essas pedras se tornam, portanto, importantes para nós entendermos, como disse John Owen, a participação na morte de Cristo é necessária para a participação em sua vida. Nós precisamos morrer e ficar sepultados para sermos o lugar do holocausto da santidade. Porque aquilo lá fora ficou um altar e lá de dentro representando a nossa vida pregressa que foi sepultada. As 12 pedras retiradas do meio do Jordão representam o tipo daquilo que nós
cometemos e que Cristo realizou em nosso favor. Cada um deve tomar parte da nova vida em Cristo. Ali não podia tirar 2.500.000 pedras. Acho que não tinha tanta pedra, né, no seio do Jordão, se cada um apanhasse. Então, o representante da tribo, tipificando a individualidade. Nós precisamos tomar posse daquilo que Cristo fez por nós. Como dizia Dr. Tozer, Deus não tem netos. Cada pessoa deve nascer de novo por si mesmo. Então, essa parte tirada de lá, que tipifica a vida da ressurreição. É um memorial para as gerações futuras. Em Josué 4:7, ele diz assim: então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Ela foi construída ali em Gilgal, a vida da ressurreição. A vida tirada do Jordão. Nossa vida, nossa nova vida deve ser um testemunho visível. Dr. Martyn Lloyd-Jones disse assim: a vida cristã é visível, o evangelho é encarnado no crente. Ele traz a vida de Cristo e ela tem que estar vista. Cristão que não tem visibilidade de fé, ele não tem possibilidade de testemunho. Um tipo da vida ressurreta, como nos diz Romanos capítulo 4, verso 6, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nossa vida velha morreu e foi sepultada. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas a realidade vivida no cristão regenerado. Quem é você? Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. As 12 pedras deixadas no meio do Jordão, só Josué levantou as pedras. Isso simboliza Cristo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isso dizia de que gênero de morte havia de morrer. Cristo é o nosso Josué eterno. Sozinho levou sobre si o peso da nossa morte. John Stott, no livro dele, A Cruz de Cristo, ele diz: na cruz, Jesus foi tanto sacerdote como oferta. Ele tanto estava como sacerdote, como ele estava como oferta. E realizou a obra da nossa libertação. E os nossos pecados, como nos diz Miqueias, capítulo 19, e tornará a ter compaixão de nós, e pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar, ou na simbologia, na profundeza do Jordão. Eles ficaram enterrados, ficaram sepultados. Nossos pecados estão sepultados em Cristo. Dr. A.W. Pink disse: a justiça divina não apenas perdoa, mas remove e esquece. Nossos pecados estão fora das vistas de Deus. Se você tivesse consciência disso, você não ia viver essa vida michuruca, meu irmão. Você e eu. Se tivéssemos consciência de que os nossos pecados foram sepultados em Cristo.
Nós não temos que viver essa pequenez, essa vidinha murmurenta, reclamenta, chata de conviver. Porque se é uma coisa que é difícil de conviver, é com gente chata. E gente chata é umbigocêntrica. Ficam as pedras sepultadas sob as águas. Nossos pecados estão sepultados em Cristo. Muito bem. Um tipo do sacrifício de Cristo quando foi levantado. Vamos dar uma olhada em João capítulo 8, verso 28. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando Cristo foi levantado, Ele nos atraiu a Ele. E a cruz foi o lugar de substituição. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Mas Ele nos levou a morrer com Ele, para que nós recebêssemos a vida dEle na ressurreição. As 12 pedras retiradas do meio do Jordão foram erigidas como memorial da fidelidade de Deus. Cada pedra representava uma tribo. Era um lugar visível para que as futuras gerações soubessem que o Senhor abriu caminho onde não havia. Dr. Lloyd Jones diz assim: se perdermos a memória das obras de Deus, perderemos nossa identidade como povo de Deus. Nós precisamos lembrar. Assim também a cruz de Cristo é nosso memorial definitivo. Em Cristo fomos libertados das águas da morte. Eu gosto do Salmo 88, 7, que ele diz: sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Parece que esse salmo está fora do contexto dessa palavra, mas é aí, sobre mim pesa a tua ira. Onde foi que a ira de Deus caiu? Ali na cruz de Cristo. Toda a ira dele, que era contra mim, caiu sobre ele. E ele vai dizendo: tu me abates com todas as tuas ondas. Ali naquela pedra ficou a história do povo e a minha história representada em Cristo Jesus. As pedras de Gilgal apontam para o fundamento da igreja. Homens transformados pelo poder do Deus divino. Deus fez isto para simbolizar. Então, em primeiro lugar, Gilgal é um lugar de memória. As duas coleções de pedras tipificando a morte e a ressurreição. E o sepultamento. A segunda coisa é que aquele lugar também representa a consagração, é um lugar de consagração. Vamos ler o capítulo 5, os versículos 2 a 9. Diz assim: nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras, facas de pedra, e circuncidou os filhos de Israel em Giabate-Araolote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que se tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas
nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, tinham circuncidado. Até o 9, né? Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, porque o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou quando estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até sararem. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Gilgal é uma circuncisão, é um círculo. A nova geração foi circuncidada em Gilgal. Saíram lá do Egito 603.550 homens. E esse povo todo morreu no deserto. Só 2 desses 603.550, só 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Os outros todos morreram. O caminho do Mar Vermelho até Gilgal foi um caminho de sepultamentos, de morte. Eu fiz uma conta, só dos homens, era cerca de 153 óbitos por dia, só de homens, fora mulheres e crianças que morreram. Eu não queria ser pastor naquela viagem, porque eu ia fazer só sepultamento. Você imagina 40 anos matando gente. E entraram, porque temos duas contagens. Entraram no Egito 601.730 homens não circuncidados. Morreram 603, 548 e entraram 601.730 homens não circuncidados, que tiveram que ser circuncidados em Gilgal. Deus removeu o opróbrio do Egito, isto é, a vergonha da escravidão passada. João Calvino, bom estudioso da Bíblia, diz que a circuncisão em Gilgal foi um renascimento nacional. Deus estava formando um novo povo consagrado à sua glória. Imagine quantas pessoas para circuncidar aquele povo todo com facas de pedra. Cortar o prepúcio do pênis de homens que nasceram nesse período de 40 anos para cá. Hoje nossa consagração acontece por meio da nossa união com Cristo, crucificado e ressurreto, quando Ele circuncida o nosso coração. Mas eu fico imaginando que cena mais dantesca, uma carnificina.
somos circuncidados no coração, como nos diz Colossenses capítulo 2, 3, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Para você chegar nas muralhas de Jericó, para que as muralhas caiam, você precisa ser circuncidado. Você precisa voltar à aliança de Abraão. E para você vencer o mundo, você precisa ser circuncidado no coração. Se não houver essa circuncisão do coração, nós não teremos vitória. As muralhas não vão cair. Por que as coisas não acontecem? Porque está faltando o pacto do Senhor. Está faltando a consagração. Gilgal é o lugar onde o velho homem é deixado para trás e o novo homem inicia a posse da sua salvação. Então, já vimos que Gilgal é lugar de memória. Memória de que foi sepultado e memória do que foi retirado, que é a vida. Gilgal é o lugar de consagração, a circuncisão. Um povo que tinha um pacto com o Senhor e por 40 anos simplesmente olvidou aquilo que o Senhor havia dado. Mas Gilgal também é um lugar de celebração. A Páscoa é o fim. A Páscoa e o fim do maná. Vamos ler os versículos 10, aqui de capítulo 5. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pois pães asmos de grão tostado comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas neste ano comeram das novidades da terra de Canaã. Interessante, né? Como é que Deus é providencial. Quando você chega em Cristo, acaba toda essa comilança que é gratuita. Agora você vai usufruir dos frutos de Cristo. Após a consagração, o povo celebrou a Páscoa em Gilgal. O maná cessou, comeram do fruto da terra. Isso simboliza a maturidade espiritual e a posse da promessa. O povo celebrou a Páscoa no Egito. O povo celebrou a Páscoa no Sinai e o povo celebra a Páscoa em Gilgal, 3 vezes. E daí para frente, anualmente, ele celebra a Páscoa. Nathan Harry diz que Deus muda os meios, mas nunca falha em prover. O maná cessa quando a terra começa a frutificar. E representa a maturidade. O povo no deserto era um povo infantil, que dependia de tudo, mas muito rebelde. Mas Cristo é a nossa Páscoa, e nós temos a provisão eterna dele como suficiente. Celebrar a Páscoa é viver sobre os efeitos da cruz, com gratidão e libertação e provisão divina. Ele é a nossa Páscoa. Ah, se nós entendêssemos isso, seria tão bom, não é? Então, mais uma coisa, Gilgal é lugar de memória, Gilgal é lugar de consagração, Gilgal é lugar de celebração e Gilgal é lugar de rendição. Vamos dar uma lida nos versos 13 a 15 de Josué 5. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua.
Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Gilgal, então, é esse lugar onde um anjo diferente aparece. É o único anjo na Bíblia que é adorado. Portanto, não podemos chamá-lo de mero anjo, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Possivelmente aqui nós estamos diante de uma teofania de Cristo. Cristo é o comandante de nossas batalhas espirituais. Toda conquista começa com a rendição à sua presença santa. Josué se prostra. Antes de marchar sobre Jericó, ele tira as sandálias. É o mesmo que aconteceu com Moisés. Toda conquista começa com adoração e submissão. Não pode ir para frente fora disso. Então nós temos que entender. Eu tenho que me lembrar da minha morte e ressurreição com Cristo. Você tem consciência na sua fé que você morreu e foi sepultado e ressuscitou com Cristo? Estou ouvindo assim um bom amém. Isso é apenas um costume da pregação ou é um fato da experiência? Muito bem. É um lugar de consagração, é um lugar em que eu fui circuncidado no meu coração, no corpo da carne. Você tem consciência de que seu velho homem foi crucificado e, portanto, você está liberto do velho homem, ainda que tenha que carregar uma natureza terrena extremamente problemática e que peca. Mas você foi crucificado. O velho homem, o servo do pecado, ele foi eliminado. Você tem consciência disso? Eu tenho que fazer isso aqui como pastor, porque não podemos minimizar esse assunto. E é um lugar de celebração, que nós temos uma Páscoa permanente, que é Cristo, a nossa vida. Eu gosto muito da ideia cristã de celebrar a Páscoa toda semana, porque o domingo, ele é o dia da ressurreição, ele é o símbolo da ressurreição. Aquele velho modelo foi ultrapassado pela obra suficiente de Jesus Cristo. E nesse lugar você tem que descalçar. Não está furada, não. Você tem que descalçar as sandálias, porque onde você está, na presença de Deus, é terra santa. Onde você vai fazer o negócio no comércio, você tem que estar descalço, porque você é um representante do general celestial. Eu e você. Nós temos que transpirar essa vivência com o chefe do exército celestial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu vou terminar aqui para não demorar muito tempo. Antes de derrubar muralhas, Deus nos chama a erigir memórias, a consagrar nossos corações e a celebrar a sua salvação, rendendo-nos ao seu senhorio. Senhor, nada é meu neste mundo, tudo é teu, nada eu posso, eu dependo do Senhor em tudo. Gilgal vem antes de Jericó. Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos tratar de Jericó, que é uma vitória esquisita, é uma vitória que não tem flecha, é uma vitória que não tem nenhuma estratégia humana. Cristo é o nosso Gilgal, lugar onde a vergonha é removida, a aliança é renovada e a cruz é celebrada. Vou citar essa frase que para mim, quando eu escrevi, eu achei muito interessante. Para mim, Gilgal é o lugar onde a vergonha foi removida. Não há mais retrovisor. Gilgal é o lugar onde a aliança é renovada. 40 anos sem circuncisão. E isto fala muito de consagração. Nós precisamos nos entregar totalmente. E é o lugar onde a cruz é celebrada, a Páscoa, que fala da cruz, que fala da obra de Deus. E só depois de passarmos por esta obra santificadora é que estamos prontos para herdar a terra e para ganhar as vitórias do Senhor. O J.I. Parker, um teólogo inglês que morou muitos anos no Canadá, ele diz assim: a vida cristã não começa com luta, começa com rendição. Toda vitória flui da cruz. Quando nos rendemos, nos entregamos inteiramente. Eu só posso dizer assim, que voltemos a Gilgal antes de marcharmos para Jericó. Que passemos por Gilgal. E termino dizendo, soli Deo gloria. Que a glória seja dada somente a Ele, que fez tudo por nós. Nos retirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso foi feito tudo pela graça. Isso dá um descanso. Eu ando meio tonto e estou pregando assim meio... Até as letras fogem, mas estou em tratamento e se não ficar bom, eu vou para a casa do Pai. Se ficar, eu vou ficar mais um tempo aqui para cumprir a profecia do Fernando, que lembrou de mim, de poder produzir fruto na velhice. Mas que o Senhor mantenha vocês agora. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí no seu lugar, antes de termos um momento de louvor, você pensar nisso. Em que ponto de Gilgal eu estou? Eu estou memorizando, tendo memória da obra da cruz por mim, tenho momento de consagração do meu pacto com o Senhor, estou comemorando a cruz, a minha vida crucificado com Cristo, ou qual é a minha posição nesta hora de celebração, de adoração, reconhecendo que o Senhor é o tudo na minha vida.